Atos capítulo 2, verso de número 42. Vou estar lendo aqui na versão NVI. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra diante de Ti, Pai, que ela seja, Pai, como uma semente num solo fértil, Pai, para que ela venha dar fruto, Pai, não só 30 e 60, mas eu declaro 100 por 1 na vida de cada um que está aqui, Pai. Então traz transformação, Pai, que nós possamos ser comunicados, Pai, e ter um entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. O Senhor quer nos falar sobre comunhão, o Senhor quer nos falar sobre a mesa que está posta diante de nós, Pai, que nós devemos viver, Pai, segundo aquilo que o Senhor propôs para nós, Pai. Então essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem pelo seu título, o seu tema, que é chamados à comunhão. Chamados à comunhão é o tema para nós nesse ano de 2025. Nós cremos que o Senhor tem para nós, e como nós já falamos no último culto do ano, a palavra que nós vamos andar sobre ela é o ano do acolhimento. Então nós cremos que esse é o ano do acolhimento. Então nós precisamos entender o que é comunhão, e Deus, o Senhor me trouxe essa palavra e deu esse tema, chamados à comunhão, que nós precisamos ter esse entendimento, que Deus nos chama à comunhão. A mesa, o momento da ceia, ela fala sobre isso, ela fala sobre comunhão, e nós vamos aprender no decorrer, dessa mensagem, nessa exposição da mensagem, nós vamos aprender com esses versos, aquilo que o Senhor está comunicando a nós. Eu sei que cada um de nós gostamos de comunhão. Eu sempre falo até com os jovens, muitas pessoas, e claro, eu também fui jovem, cada um de nós aqui foi jovem, e eu me considero jovem ainda, mas um dia você velho será. Ó, o cara que assiste Chaves sabe tudo, é cultura, né? Mas você precisa entender que, como jovem, toda vez que ele está pecando, repare para você ver, o cara vai pecar, seja numa rave, vamos imaginar ali, usa as balas doces, fica frito lá, muito louco. Ele está lá, mas o que ele quer? Ele quer estar com a galerinha dele em comunhão. Aqueles meninos que estão lá fumando pódio, ou narguilha ou tal, eles estão o quê? Com a galerinha deles em comunhão. Tem pessoas que estão lá fumando maconha e tal, eles até se isolam, que são os mais isolados, ficam mais zen, mas eles querem estar com uma galerinha, com a tribo deles em comunhão. Então, se você for ver, tudo se origina em comunhão. Sabe, eu tenho um testemunho legal assim para ilustrar isso também, do Estevão. Uma época ele não estava querendo ir para a aula. Sabe quando a criança entra naquela fase, não quer ir para a aula, não quer ir para a aula? Sabe como eu motivei ele para ir para a aula? Eu falei: Estevão, hoje é o dia do brinquedo. Então ele já imaginou, né? Na sexta-feira é o dia do brinquedo, gera o quê? Comunhão. Eu comecei a falar para ele dos amiguinhos dele que eu conhecia. Falei o nome deles ali, agora nem me lembro e tal. Então, o Cauê, qual que é o nome do piá mesmo? Não lembro o nome do piá, mas falando o nome do piá, então, ele disse: é verdade, pai, hoje é um dia. Então ele lembrou do quê? De um momento de comunhão. Então ele quis ir para a aula não para aprender, não só para brincar, mas sim pelo momento de comunhão. Então a comunhão ela é muito importante para nós. Sabe, a Bíblia diz que lá antes da queda, Deus vinha na veracidade da tarde, na viração do dia, no finalzinho ali do dia, e tinha comunhão com o homem, andava com ele. Então a comunhão é algo que nós precisamos ter,
ter esse entendimento. Sabe, já trazendo agora o contexto dessa mensagem aqui, nós vemos que quando aconteceu esse momento aqui, ele antecede o Pentecostes. Esses versos, se você entrar ali no 2 mesmo, já a partir do 1, e você começar a ler, você vê que tem o início ao Pentecostes. O Pentecostes foi o que? Aquele grande dia onde eles estavam esperando. Sabe, Jesus deu uma profecia para eles, uma palavra para eles, antes dele ascender aos céus, falando assim: ó, eu quero que vocês esperem, unânimes, em oração, perseverando, que vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E aconteceu isso. Então esses versos aqui que nós vamos iniciar lendo, que eu iniciei lendo, ele antecede o Pentecostes. Então você vê que ali eles acabaram de receber o Espírito Santo. Você vê também que nesse contexto, Pedro ali já começou, depois de receber o Espírito Santo, já começou a pregar. E cada pregação dele eram muitas almas que eram ganhas para Jesus. E eles começaram a ter essa prática de ter mais comunhão. Porque acredito eu, porque como eles estavam lá em média, diz a história ali que eles estavam em média 150 pessoas unânimes em oração. Sabe que a todos unânimes é o que? Todo mundo aqui, imagina todo mundo com o mesmo pensamento, declarando a mesma coisa. Não, vai vir, o vento impetuoso vai vir. Jesus falou que ia vir o Espírito Santo de Deus. Ele falou que ele ia embora, mas não ia nos deixar órfãos. Ele ia enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará conosco todos os dias. E aqui eu já aplico essa mensagem para você. Se você se sente sozinho, se você em algum momento você pensa: parece que eu estou andando, começou o ano, mas eu estou sentindo um peso, clama ao Espírito Santo, ele já está em nós. Essa promessa aqui era antes, eles não tinham, eles tinham o próprio Cristo, mas Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos. E ele enviou o Espírito Santo, e ele está comigo e com você. Então nesses momentos de dificuldade você vai clamar: Pai, eu preciso de Ti, eu estou com tal dificuldade nisso, e dê nome às suas dificuldades. Sabe, por mais que você declare a palavra, e nós sabemos que antes de você falar, antes da palavra sair da tua boca, ele já sabe que vai sair. Então você pode pensar: então por que eu vou falar se ele já sabe? Não, Deus quer, ele quer ter o quê? Relacionamento, ele quer ter comunhão. Assim como ele vinha com Adão ali, ter essa comunhão, andar com ele quer andar com você. Ele te chama para comunhão nessa manhã, para que você fale os seus desejos do coração. Sabe, a palavra diz: se você pedir em nome de Jesus, ele vai te dar. Mas você precisa entender que tem que estar alinhado com o plano e o propósito dele. Só que você não vai pedir nada que não esteja alinhado com o plano e o propósito dele quando você está em comunhão, porque você conhece, você entende, você sabe. Então que você possa entender que eles estavam ali unânimes, eles estavam perseverando, sabendo que Deus era com eles, e de repente eles recebem a grande promessa. Imagine você receber aquilo que você tanto queria, e aquilo que o teu mestre, o teu Senhor pegou e prometeu para você. Então eles estavam ali querendo viver tudo que Deus tinha. Então, por isso que eles se reuniam no pátio, no templo, eles estavam gerando comunhão nessa época. Imagine, eles repartiam tudo que tinha. Será que você tem coragem de tirar tudo que você tem e falar: não, o irmão ali está precisando. Ah não, e aí galera, vamos juntar. Imagine todos nós aqui juntar todo o salário, deu X. Agora nós vamos distribuir, ver quem está precisando e tal, ou quem te sobra. Eles faziam isso, eles estavam gerando a comunhão, eles partiam o pão na mesa, amém? Então, iniciando ali no 42, diz assim: e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então no 42 ali, algo que saltou aos meus olhos, ele inicia dizendo: ao ensino dos apóstolos. Então nesse tempo, após eles estar cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles estavam atentos ao ensino dos apóstolos. Então é um tempo onde eles estavam realmente querendo aprender mais de Deus. Sabe, se você é cheio do Espírito Santo, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você tem que se exaustar, buscar, aprender mais. Sabe, o que tem de ensino? Sabe, você chegar para o pastor: não, comecei a entrei agora na igreja, mas e aí pastor, como funciona os ensinos da igreja? Tem algo? Eu quero entrar, eu quero participar, eu quero aprender mais.
conhecer o Senhor. Até uma frase que o ex-presidente falou lá e tal, que ele falava: conhecereis a verdade vos libertará. E é uma grande verdade. Tudo que você conhece de fato te liberta. Mas que isso não seja só da boca para fora, né? Que muitos falam, mas não. Você tem que entender: quanto mais conhecimento você tiver, mais livre você vai ser. Sabe, seja numa religiosidade, seja de uma coisa que vão falar para você como um pecado, você fala: não, mas a palavra não está falando isso. O amor verdadeiro é esse. Eu não posso ser só ouvinte da palavra, mas eu tenho que praticar. Então você vai ver que a tua vida realmente vai mudar. E às vezes você vê, parece que a vida de um prospera mais do que a outra, e você começa a ver a fundo a vida daquela outra pessoa, ela tem mais fé do que a outra. E o que é isso, mais fé? Porque ela aprendeu mais, ela entendeu mais da palavra. Então nesse tempo eles estavam se desgastando no ensino dos apóstolos. E aí, qual que é a direção? Como que nós vamos expandir? Porque naquela época foi dada uma direção também. Ele falou: permaneçam em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Opa, recebi o poder, e agora? Agora vamos pregar, vamos começar a pregar, ganhar o povo daqui. Jerusalém, ele quer dizer o que no contexto? A nossa região, a nossa casa. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua família. Você tem que estar incentivando os teus filhos. O melhor lugar onde ele deve estar é aqui na casa do Senhor. Sabe, ontem foi lindo o culto dos jovens, onde vocês tinham mais gente do que hoje no culto domingo. Foi uma bênção, enchendo os jovens e tal, e nós maravilhados ali com o que Deus está fazendo. Nós temos declarado que São José será do Senhor. Nós não queremos a igreja cheia de pessoas vazias, eu sempre digo isso, mas nós queremos pessoas rendidas no poder do Espírito Santo, vivendo o propósito e o chamado. Porque nada adianta você estar aqui sentado e não vivendo o teu propósito. E o nosso propósito começa em casa, com a nossa família, né? É naquelas coisas mínimas. E o Senhor está nos chamando a isso. Mas quando você realmente se debruça no ensino, como eles estavam ali aprendendo, ali fala o ensino dos apóstolos, mas aqui o ensino do pastor, o ensino do ministério de ensino. Agora nós temos, né, a nossa liderança no ministério de ensino. Então nós vamos começar a trazer ensino tanto para a liderança quanto para a igreja inteira, para que a gente possa estar crescendo. Nós já estamos estudando algumas coisas para já começar para a semana que vem alguns ensinos e tal. Mas então a igreja agora nós vamos entrar no estudo, sei lá, do Evangelho de Mateus. Então nós vamos se debruçar nisso, aprender. Não é ler a Bíblia, claro, tem umas pessoas que vão ler a Bíblia inteira, Deus vai mandar ler e ler vários versículos ou até mais. Mas o que nós queremos é se debruçar, às vezes, sabe, num capítulo e aprender ele de verdade, se aprofundar e ter um entendimento do que está acontecendo, para que quando alguém vir falar alguma coisa com você está com a munição verdadeira, você saber. Sabe, você vê o apóstolo Paulo numa comparação nessa de ensino. Ele diz assim que o povo de Bereia era uma cidade lá, e eles se foram considerados mais nobres do que o povo de Tessalônica, mas mais nobre em conhecimento e entendimento. Por quê? Porque eles estavam debruçados aos pés dos apóstolos, entendendo. Imagine o apóstolo Paulo, que foi aquele que escreveu 13 livros da Bíblia, né? 13 cartas. Enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, e ele era por sinal um dos que ensinava algumas coisas difíceis, a ponto de Pedro falar que em alguma na carta de Pedro, ele falando que Paulo escrevia algo difícil de compreender, porque é profundo, eram muitas coisas espirituais. Então imagine, Paulo pregando, diz que os bereanos estavam aferindo na palavra para ver se aquilo era de Deus. E eu creio e quero que a nossa igreja seja isso. Você chegar e não falar: pastor, e aí? Claro, não erguer a mão, atrapalhar o culto, mas depois me chamar ali: pastor, não consegui entender aquilo. Ou se eu falar alguma heresia, você fala: pastor, não é bem aquilo que você falou na palavra. Sabe, eu quero uma igreja assim, porque vocês nunca vão ser manipulados. Isso é erguer o nível. Eu sempre falo, eu também dou curso, barbearia, cabelo e tal. Eu vou lá dar um curso, numa parte do curso eu falo assim para eles: eu vou lá e crio um padrão, até um padrão de atendimento, atende a pessoa, faz com excelência e tal. Eu falo: sabe por que é legal isso? Porque a pessoa que corta na nossa cadeira ali faz um atendimento de excelência. Se por acaso ele vai em outro salão, ele sente diferença. Isso é nítido. Ela senta lá e ela vê diferença. Talvez ela pergunta do corte alguma coisa ou outra, mas por quê? Porque você criou um outro nível. E isso que nós
nós queremos fazer com a palavra de Deus, com a igreja, que a igreja entre em outro nível, não de superioridade, porque a Bíblia diz também que você não pode se considerar superior a ninguém. Só que isso só vai entender quem sabe do completo, do todo. E isso vai acontecer no caminho, porque você começar a aprender, e você pega um versículo isolado e começa a aplicar. Só que daí vem a pessoa dizendo: não, mas ó, tem esse aqui que se completa com esse. Que era o que acontecia com os fariseus. Os fariseus iam lá, achavam que sabiam e começavam a aplicar a lei na risca. A pessoa foi lá, vamos dar um exemplo, vai beber essa água. Ei, eu vi, ele não lavou a mão para beber aquela água. Sabe, então eles estavam preocupados com coisas mínimas, se esqueciam do amor, da compaixão. Ah, mas ele curou no sábado. Sabe, então nós precisamos entender que uma base até para a comunhão é você entender e aprender, entender e aprender. E o segundo ponto ali, ainda desse versículo 42, que ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então ali a comunhão, eles prezavam por isso. E sabe quantos de nós, depois da pandemia, porque a pandemia foi algo difícil, nós tínhamos que ficar isolados, e pense que coisa maldita mesmo foi esse vírus. Por quê? Porque ele fez com que as pessoas não pudessem ter mais comunhão. Malemar conseguisse se ver por inteiro, porque você só via o olhinho das pessoas, né? Bora para as pessoas feias, que daí só tinha um olhinho, né? Era de boa. Mas nós que somos todos bonitos, né? Todos que são salvos em Cristo Jesus somos lindos. Pode ver depois que a pessoa aceita Jesus, parece que ela é mais linda. Mas se você vê que as pessoas ficavam isoladas, a doença era tão maldita que a pessoa, quando pegava essa doença, ela morria às línguas. Não podia nem visitar, não podia enterrar, não podia nada. Por quê? Porque queria matar essa comunhão. E o inimigo é assim, ele é astuto. Ele vai vir e quer derrubar aquilo, que nem você fala, matar na casca, ali na raiz. Mas nós temos que entender, sim, comunhão é algo de Deus. A comunhão é importante para o Senhor. E nós precisamos gerar esse momento de comunhão e não aceitar que, eu sou aquela pessoa que não gosta de pessoa na minha casa, sou aquela pessoa que não. Não, galera, nós precisamos entender e andar em comunhão. Esse é o ano do acolhimento. Eu já profetizo que você vai me chamar para um churrasco na tua casa. O irmão recebeu ali, recebeu em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, que você possa, criar afinidade com pessoas aqui. Vamos fazer um churrasco em casa, fazer um arroz de feijão lá, cara, um zoião, top, vamos lá, vamos. E não tem a ver com isso, porque a primeira vez que você quer chamar uma pessoa na casa, você quer enfeitar tudo e tal, e realmente é isso. Você não vai chamar a pessoa e fazer de qualquer jeito. Mas conforme você começa a gerar comunhão, a pessoa começa a entender: não, é assim, é normal mesmo. Tá aqui, mas nossa, pior que tá sem massa de tomate aqui, vou lá correr comprar. Cara, mas você tem a grana aí, vamos lá. Sabe, então quando você gera comunhão, a pessoa tem aquele entendimento, não fica aquele negócio de aparências. E era isso que eu creio que eles tinham naquela época. Creio não, a palavra diz isso. Nós vamos ver no decorrer ali que eles partilhavam. Então é isso que Deus tem chamado nós para andar em comunhão. E eles também estavam no partir do pão. Esse partir do pão quer dizer no repartir. Só que ele também diz ali no original, você vai ver, que é também, fala da ceia. E hoje nós estamos nesse culto tão especial, porque eu sempre falo, e vocês vão ver que no momento da ceia, eu falo isso de novo, é o momento mais sublime do Evangelho, é a ceia. Porque senão nós não estaríamos aqui, todos nós íamos estar, no fogo, acabou, ninguém ia ter salvação. Então quando eles estavam ali também no partir do pão, quer dizer que eles estavam ceando, eles estavam ali sim, tendo essa comunhão, tendo churrasco um na casa do outro, né? Partindo ali, fazendo refeições, só que eles faziam a ceia também, em lembrança daquilo que Jesus fez, porque ele falou: toda vez que vocês se reunirem e fizerem a partilha do pão e do vinho, façam isso em memória de mim. Então eles estavam ali com isso, lembrando isso. E hoje eu vejo que a igreja tem se perdido nessa fase. A ceia virou algo banal, sabe? A ceia virou algo banal. Comi o pãozinho e bebi o suquinho, que não é nem o vinho, né? E a pessoa não tem entendimento. E quando a pessoa não tem entendimento, ela está realmente tomando para a sua própria condenação. Quando você come do pão e bebe do sangue sem entendimento, é isso.
é você começo para a sua própria condenação. Então nós precisamos entender que eles partiam o pão e nós precisamos também fazer isso, ter esse entendimento. E no final ele diz que eles também estavam em orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então eu vejo que é uma geração que tem parado de orar, sabe? Mas o Senhor deu uma palavra para nós. Até no primeiro dia do ano, eu peguei um líder de intercessão, o Senhor falou: vamos lá, eu quero falar com vocês, eu quero alinhar algumas coisas. Como eu falei no último culto, eu gosto de fazer isso. E o Senhor deu uma palavra para nós lá no monte. Eu já falei com a liderança, entreguei ela, que é de Jeremias. Jeremias, ele diz que eu pensei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bênção, não de causar dano. Mas ele fala assim: vocês virão a mim e orarão. Vocês passarão a orar mais. O Senhor começou a falar comigo. Vocês passarão a me buscar mais. Eu falei: glória a Deus. E eu os ouvirei. Então é muito forte isso, essa palavra que Deus deu, porque vai além de você só orar. Porque quantos de nós oramos e Deus não escuta? Quantos de nós oramos e não é escutada nossas orações? Mas o Senhor disse que vai ser um tempo onde a gente vai orar, a gente vai estar encharcado em oração. E vai ser um desejo do nosso coração. Você não vai ser mais um pedinte, que você vai entrar em oração só para pedir as coisas, fazer de Deus um gênio da lâmpada. Ai Senhor, eu preciso disso. Ai Senhor, eu preciso daquilo. Ai, me cura nisso, me cura naquilo. Aquela causa que eu preciso. Isso ali não. Você vai entrar na presença simplesmente para desfrutar, para falar com Ele. E Ele vai ouvir as tuas orações, porque a oração, ela existe em fases. E a primeira fase é normal, a fase do pedinte. Você não consegue ter relacionamento. É igual com uma pessoa nova. Você começa, vai tendo aquela comunhão, e quanto mais tempo você tem com ela, de repente você tem muito mais diálogo. E com Deus é isso. E Deus, o Senhor disse que Ele vai ouvir as nossas orações. Então eu já declaro sobre a tua vida que esse ano vai ser o ano que você vai mais orar, mas também vai ser o ano que Deus vai ouvir essas orações. Sabe aquelas orações que você estava lá: Senhor, alcança minha família, Pai. Ou Senhor, eu preciso desse novo emprego. Ele vai ouvir e Ele vai entregar para você. Só que Ele diz no final: quando vocês buscarem de todo o coração. Então quando você buscar Ele de todo o coração, Ele vai ouvir as suas orações. Então lá nesse contexto, eles estavam assim em oração, buscando, clamando: Senhor, nós queremos ganhar sim Jerusalém, Judéia, Samaria, mas nós queremos ir até o confim da terra. Era isso que eles estavam ali orando, querendo propagar o Evangelho, pois Jesus falou que este Evangelho seria pregado, o Evangelho do Reino seria pregado, e aí viria o fim. Então eles estavam clamando pelo quê? A geração passada estava clamando pelo Espírito Santo, que era a grande promessa, mas a segunda grande promessa é a volta dele, o retorno dele, que ele vai nos encontrar aos céus. Então isso cabe a mim e você. Então nossas orações têm que ser essa: Pai, me usa. Sim, eu quero ter uma vida abençoada aqui, uma vida próspera. E prosperidade, quando eu falo, vai além de dinheiro, riqueza, mas sim em todas as áreas da sua família, nos seus negócios, na sua casa, sabe, no seu futuro. É isso que o Senhor diz sobre Ele te dar um fim que você deseja, um futuro abençoado. Então que nós possamos ter esse entendimento. E no 43 ele diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Sabe, eu também vejo uma geração que não tem temor mais do Senhor, uma geração que não tem mais temor e volta a falar até da ceia. A pessoa come e bebe para a sua própria condenação, e não tem a ver com o pecado, mas é pecado e tal. Judas estava ali, estava em pecado. Então o Senhor não estava querendo dizer sobre isso. Claro que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, se autoexaminar, mas quando o Senhor estava falando ali sobre você ter esse entendimento, não era sobre isso. Ele estava falando sobre comunhão. Tanto que você vai ler ali a palavra sobre a ceia, ele está dizendo que: ei, você que está com fome, espere o teu irmão, ou come em casa, guloso, praticamente ele está dizendo. Vamos ter comunhão, vamos comer todo mundo, porque você está querendo comer primeiro e tal. Ele estava querendo dizer isso. E lá também a mesa deles tinha os mais ricos, tinha uma preferência, talvez. Eu trouxe isso aqui, então tem que ser melhor. E a gente sabe que é assim.
hoje, imagine naquela época. Então tinha essa acepção. Nós vemos a palavra dizendo que nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos querer os melhores lugares. Ele chega a falar isso. Então nós precisamos ter esse entendimento. Mas eu vejo que é uma geração sem temor, e ali não, eles estavam cheios de temor. Por quê? Porque eles sabiam aquilo que eles carregavam. Sabe, você tem que entender que você carrega o Espírito Santo de Deus, e você precisa ter um temor. Você vai chegar num lugar, você quer a diferença. Eu não vou brincar com isso, eu não vou fazer isso. Sabe, eu vejo muito pessoa na internet querendo ganhar o hype, principalmente na internet. Vou pegar e vou reagir no vídeo aqui. Tem um irmão falando uma coisa, eu começo a reagir para mim ganhar status, para mim ganhar as coisas, mas não tem temor daquilo que é o Senhor. Eu vou lá e pego uma frase assim, fora do contexto, e começo a bater na pessoa. E essa pessoa sim é rasa na sua teologia, mas o meu contexto, o meu entendimento é o que? Eu tenho que converter o coração dos pais aos filhos, conectar aquelas pessoas. Foi me dado o ministério da reconciliação, a palavra diz. Então é mais fácil eu chegar lá, se essa pessoa está falando uma coisa que é quase que uma abobrinha, irmão e tal, e amar ela, e trazer o entendimento, e não ficar batendo ou falando sobre aquilo, debulhando a pessoa. Por quê? Porque não tem temor, não entende que aquilo ali é uma alma para o Senhor. Sabe, a pior pessoa que você imagina aos seus olhos, ela tem o Espírito Santo de Deus ali para ser ativado. Eu sempre falo, aquela pessoa é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Você cristão tem que olhar com esses olhos. Ela só precisa ser ativada no Espírito para ela ser quem ela é. Porque Deus, Ele morreu por todos nós, como foi iniciado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Sabe, então ele se sacrificou por todos, não foi por um ou por outros. Claro, os calvinistas acreditam que tem os escolhidos, mas não, nós cremos que morreu por todos. Então nós temos que crer nisso e ter esse temor, sabe, ter uma geração que teme ao Senhor. Ele chega a dizer que até o inimigo, até o diabo teme e treme, e nós às vezes não temos temor. E ele diz também que ali havia muitos milagres e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Sabe, então eu já pergunto para você, qual foi a última vez que você viu um milagre? Qual foi a última vez que você viu um milagre, um sinal? Será que não tem faltado o temor? Será que não tem faltado isso? Ele diz que eles temiam o Senhor, eles viviam ali, aprendendo, orando. Então é um conjunto. Se a gente for ver tudo que foi falado ali, acontecer os milagres, e vai acontecer na nossa geração. Você fala, Deus, eu não aceito um evangelho sem milagre, sem poder, porque o evangelho sem poder, sem milagre, sabe o que ele é? Ele é banal, ele não serve para nada. Ele é igual o espiritismo, budismo, qualquer outra religião que só faz o bem. Mas não, o nosso evangelho, ele é um evangelho de sinais, milagres. Amém? E nós temos que crer nisso. Nós temos que viver por isso, porque senão nós vamos estar vivendo um evangelho meio fofo. No 44 e 45, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Sabe, todos que criam, imagina uma geração que tinha muita fé, e hoje é o contrário. Nós vemos pessoas que não creem. Quantos ateus nós vemos? Ateus que falam, eu sou ateu graças a Deus. Esse tipo de ateu, que são frustrados. Sabe, eles não creem porque eles receberam alguma frustração na vida deles. Eles não creem porque teve uma decepção. Aconteceu tal coisa aqui, agora eu estou decepcionado e já era. Sabe, erraram comigo em igreja também. Erraram comigo, liderança. Mas eu fui lá e falei, ok, Senhor, tem misericórdia. E eu quero servir você. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Sabe, se eu tivesse dado ouvidos, eu tinha parado, não estaria aqui hoje, cumprindo meu propósito, vivendo meu chamado, vendo minha família na presença do Senhor, e já conseguindo ver com os olhos da fé São José dos Pinhais aos pés do Senhor, rendido ao Senhor, e nós sendo uma igreja relevante, porque eu sempre falo igreja relevante, não é uma igreja grande, a maior.
Claro, se Deus tiver isso para nós, amém. Mas você ser relevante, você dali para fora você ser diferente, dali para fora você fazer aquilo que o Senhor te chamou. Porque senão naquele grande dia nada vai adiantar. Ele vai falar: ei, esse talento aí que eu te dei, cadê? Enterrei por medo, enterrei porque aconteceu essa frustração, enterrei porque estava difícil nisso. Não adianta. Ele vai mandar nós apartar-vos de mim. Então nós precisamos entender e ter fé. Sabe, todos eles eram unidos. Sabe isso? Eu queria também falar sobre o nosso PG. Sabe, esse ano é o ano do acolhimento. E se você está aqui e não sabe o que é um PG, aqui na nossa igreja nós temos os pequenos grupos. São os grupos familiares, onde nós temos comunhão nas casas. A maioria das igrejas, e eu vim de igrejas que tinham célula, que chama, mas nós aqui como igreja chamamos de PG, pequenos grupos. Nós temos uma pessoa assim, um líder, que vai estar liderando, conduzindo, mas não como se é o líder, ele vai mandar na tua vida, ele vai saber do que você faz, não. Esse líder, ele vai trazer a palavra, que é a palavra de domingo aqui. Vou dar um exemplo que vocês vão no PG essa semana. Alguém te convidou e você vai no PG. Você vai ter, vamos dizer que a oportunidade de você falar. Sabe aquilo que o pastor falou? Eu achei legal, porque talvez ele vai iniciar com uma pergunta: o que falou com você no culto? Qual foram os pontos que falaram com você? E você vai falar alguma coisa, falar: não entendi que negócio dos bereanos, o que era aquilo? Porque o PG é para nos trazer o crescimento, para que a gente possa crescer unânimes em oração, viver isso. Porque senão, você às vezes está na igreja aqui, você entra e sai, passa despercebido, e às vezes, tipo, cara, aquela igreja nem se importa, aquela igreja não está nem aí, ou não sei o quê, mas você se colocou para trás. Não, o PG ele é para te abraçar, não para te manipular, saber a tua vida ou coisa do tipo. Não, a nossa igreja tem esse princípio. Os PGs é para a gente gerar essa comunhão e viver aquilo que Deus tem. Então que você possa, sabe, no final do culto, se tiver os líderes aí, alguns líderes que já têm algum PG, a gente, eles ficam ali atrás, você pode falar por eles. A gente tem também o QR Code aí, que você entra no grupo da igreja, e daí ali a gente pega e direciona vocês. Eu vou falar com a Jo também, né, que a Jo já está ali. Então você pode falar com ela, ela direciona você para o PG ou mais próximo da tua casa, ou também que você tenha mais afinidade, porque a gente também não tem isso. Não, você tem que ir lá naquele de lá. E às vezes, não tenho muita afinidade com aquela pessoa ainda, acho mais legal aquele ali, ou até por idade. Não, esse aqui é só de jovem, eu quero esse aqui, tem mais pessoas adultas e tal. Então isso faz a diferença, porque eles estavam ali unidos, e eles tinham tudo em comum. E algo legal ali que eu achei muito nobre, eles vendiam seus bens, imagine, e eles repartiam. Sabe, isso vem falar para mim sobre generosidade, porque eu creio que isso não se aplica aos tempos de hoje, literalmente. Ali naquela época, eu creio que se aplicava, porque era uma época específica para a expansão do Evangelho, precisou disso. Eles largavam tudo. Hoje não, hoje que se aplica o que é generosidade. Sabe, você tem um coração generoso, fala: esse ano eu vou ser mais generoso. Todo ano eu falo isso, falo: Deus, eu quero ser mais generoso, porque a palavra diz que é melhor dar do que receber. Eu quero chegar um dia e dar um carro para um de vocês, irmão. Fala: em nome de Jesus, dá esse carro, porque olha a condição que eu vou estar, porque eu vou estar mais generoso cada vez mais, Deus vai me dar. Eu creio assim, que quanto mais você tem um coração disposto, Deus mais vai dar. Vamos dizer que alguns dos irmãos estão precisando de algo, Deus vai sondar o coração de alguém aqui que tem um coração aberto para entregar. Ele fala: não, esse irmão, eu posso prosperar o negócio dele, posso prosperar o salão dele, eu posso prosperar o negócio dele, porque ele está com o coração aberto, eu vou entregar para ele, porque ele reparte. Sabe, não tem por que o Senhor te dar algo para você reter. Eu sempre falo que Deus vai dar para aquele que tem um coração generoso, que vai abençoar vidas, que Ele vai multiplicar aquilo que Ele tem. Lembra na própria parábola dos talentos? Aquele que mais tinha, foi mais dado para ele. E até aquele que não tinha nada lá, que não multiplicou, o Senhor pegou e deu para aquele que tinha mais, ou seja, para o mais generoso. Então que nós possamos nesse ano ser mais generosos, sabe? Claro, com a casa de Deus também, mas com os irmãos. Nós queremos ir
logo a gente divulga, vai ter um culto do amigo, né? O culto onde você vai pegar, vai pensar em alguém da igreja aqui, vai trazer um presente. Sei lá, vou trazer um boné, vou trazer uma caixa de bombom, vou trazer um bolo que eu vou fazer, eu faço um artesanato, não importa. Mas você vai trazer, vai semear para alguém. Porque para que a gente gere isso, sabe? Ele tem esse coração, sabe? Entre nós, todos eles tinham tudo em comum. Eles se repartiam um com os outros, e que nós possamos ser assim, sabe? Fazer a diferença, viver a palavra, ter esse entendimento, para que Deus possa nos abençoar. E quando você está orando e é abençoado, não é muito mais legal? Que nós não recebemos essa palavra, que Deus vai ouvir as nossas orações. Porque uma coisa, vamos dizer que você ganha essa Mega Sena, você fala assim, ganhei a Mega Sena, beleza, fiquei rico, ganhei isso. Outra coisa é você estar orando por uma coisa, você está martelando naquilo, clamando, dizendo, Senhor, eu coloco isso na tua presença. Vou dar um exemplo, eu coloco aqui minha filha na tua presença, coloco a vida aqui da minha filha na tua presença, faz uma obra na vida dela, me aproxima dela, faz com que eu possa estar mais próximo dela. De repente, ela está na igreja, viu? E você fala, é Deus está fazendo a obra, você sabe que é Ele, é diferente de você apenas ganhar uma coisa, é você estar pedindo para o teu Deus, e o teu Deus faz situações, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e aquilo acontece. Então é assim. Então declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você vai ver isso. Eu vou perder esse vício, e você vai perder esse vício. Mas eu não consigo. Consegue, porque não é você, o Espírito Santo de Deus que vai mover sobre a tua vida. Todas as coisas eu posso, sabe, tudo eu posso nele. Então que você possa crer nisso. E no 44 e 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Sabe, todo dia eles se reuniam no templo. E isso nos fala, sabe, sobre evangelismo para mim. Sabe por quê? Porque lá todos os dias eles se reuniam no templo por uma coisa, para falar da palavra. Eles se reuniam no templo, no pátio do templo. Eu fiquei aqui, se reuniam no templo. Eu imaginei que eles vinham no culto, ou eles iam lá ler. Na época deles o culto, eles iam, a escritura é diferente, a temática do culto deles. Mas eles se reuniam no pátio do templo. E o pátio do templo, se você olhar, é bem grande. Por quê? Porque é como se fosse um culto público. Eles ficavam conversando. Até imagino quando Jesus estava ali conversando com os mestres, aos 12 anos, ele estava nessa parte. Eu comecei a estudar ali e ver, era isso. Eles ficavam falando de Deus ali, para mais pessoas ver do lado de fora. Eu falei, Deus, mas o que cabe a nós nesse tempo? Ele falou, aqui se fala de evangelismo. Sabe, falta para nós evangelizar mais. Falta para nós falar mais do amor de Deus, e não só para o líder do Ministério do Evangelismo, ou para os jovens e tal, não, para cada um de nós. Sabe, nós precisamos se reunir, seja no lugar, no teu trabalho lá, falar de Deus, a oportunidade que você tem de falar do Senhor, sabe, às vezes falar para o teu vizinho, porque não é justo você saber que teus vizinhos estão indo para o inferno, não é justo você saber que teus familiares estão indo para o inferno, e você não está falando nada. Então evangelize, fale do amor de Deus, porque você vai ver, Deus vai ouvir as suas orações, e essas pessoas vão estar aos pés do Senhor. Amém? Então aqui eu coloquei também, né, como eles partiam o pão nas casas, o PG, é isso. E não só o PG. Agora eu vou abrir com aspas aqui. Faça um culto familiar na tua casa. Sabe, tem uma irmã que mora longe, vem aqui no culto daqui, ela mora lá em Curitiba e tal, no Uberaba, se não me engano, e tal. E às vezes fica difícil, já vem no culto e tal, às vezes algum culto no meio de semana, ela também está na liderança, né, do ministério, e daí às vezes para vir para o PG mais aqui, tem questão do dinheiro também, a gente sabe, tem que entender essas limitações. E daí o que acontece? Às vezes você faz um culto na tua casa, para você e tua família. Então você às vezes está lá no culto familiar, porque o PG é isso, gente, é você estar ali a fazer um culto familiar aqui na casa com a galera, vamos trazer o entendimento dessa palavra, mas eles nem foram no culto lá, só o que foi, não importa, sabe, para você ter esse tempo de partilha, para você falar, não, o Senhor é bem-vindo aqui na minha casa.
O Senhor vai fazer a diferença lá no teu lar. Todas as pessoas que estão fazendo PG no lar, se eu perguntar um testemunho, e eu acho que vou fazer isso num dos cultos, vocês vão ver vários testemunhos. A casa vai estar mais abençoada, você vai sentir mais a presença de Deus, sabe, vai pôr aquele louvorzinho, criar esse ambiente. É isso que eles faziam. Nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos experimentar do todo de Deus. Se o louvor quiser subir, para parecer que está acabando. E eles tinham alegria e sinceridade de coração. E eu coloquei uma frase aqui: quando nós geramos a comunhão, Deus salva os nossos familiares. Escuta bem isso. Quando geramos a comunhão, Deus salva os nossos familiares. Sabe o que ele fala ali? Que enquanto eles estavam gerando essa comunhão, nas casas, se reunindo ali, Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Então, enquanto você está gerando esse momento de comunhão, Deus vai cuidar da tua família, Ele vai salvar a tua família. Creia nisso. Então, se importe com isso. Sabe, para nós concluir, eu queria dar um testemunho, sabe, real, de comunhão. Um testemunho real de como a comunhão transformou minha história. Eu estou aqui hoje. E tudo começou no PG, que na época era chamado Célula. Mas tudo começou no PG, num pequeno grupo de uma casa. Sabe, eu ia numa célula, o líder se chamava, o nome dele não era esse, mas eu chamava ele de Seu Negro. Sabe, foi ali que começou. Sabe, quando eu fui para a célula dele, para o PG dele ali, eu tinha muitas feridas, minha esposa também tinha algumas feridas, que nós tínhamos se magoado com outra igreja. Então teve muitas coisas que Deus nos curou ali, muitos carrapichos que Deus foi tirando, algumas coisas que estavam ali no coração, relação do nosso casamento também. Quantas vezes ele foi lá e abanou fogo, porque o casamento a gente sabe que não é fácil, sabe, com certeza, né, amor, nós teríamos se separado se não fosse aquele pequeno grupo, se não fosse, claro, a vida do Seu Negro que estava na liderança, a dona Claudete, sua esposa, estava lá à frente, mas aquele momento de comunhão, onde vinham palavras de encontro com o nosso coração, e aquele momento nós tínhamos aquele partilhar do pão, nós tínhamos aqueles momentos de oração, onde as pessoas sentavam, precisam de uma oração, tem que orar por tal coisa, e naquela semana a tua vida ia sendo mudada. E sabe, e também fui ver as coisas acrescentadas. Meu primo começou a ir, né, o Diego, a família dele, o meu outro primo, o Xando, já tinha ido antes do que eu, né, já estava na igreja antes e tal. Mas você vê, com certeza, talvez as orações dele, que foi antes, salvou todos nós, porque é assim que Deus faz. Um vai, começa a orar, daí vai o outro, chama o outro, e quando vê, todos estão na presença de Deus. Então é um testemunho real de como essa comunhão faz total diferença, e que você possa realmente nessa manhã levar isso a sério, falar: Deus, eu quero viver essa comunhão, eu quero experimentar o melhor de Deus nesse tempo. Se você se coloque em pé, queria que você pudesse mentalizar nesse momento a tua família, sabe, aquelas pessoas que você mais gosta de ter comunhão, os teus amigos, os teus familiares, e você possa fechar seus olhos. Feche seus olhos e comece a imaginar essas pessoas, comece a fazer oração por essas pessoas, porque o Senhor vai ouvir as suas orações. Amém?